Rames tem um bom comportamento profissional e eu sempre tento ser o mais claro e respeitoso possível. Como um treinador, tomo decisões, escolho jogadores e entendo a polêmica porque entendo sua importância. É uma questão que não posso responder. É terrível não poder dizer. Não depende de mim, revelou Inigo Pérez, técnico do Raio Vallecano. O colombiano de 33 anos teve início da sua carreira lá no Envigado da Colômbia, em 2007, e depois disso passou por vários clubes. Passou um ano no Envigado, depois foi para o Banfield, onde ficou 2 anos, depois jogou no Porto, Mônaco, sempre com muito sucesso. E culminou com a sua chegada no Real Madrid. Depois teve um período de empréstimo para o Bayern de Munique, depois acabou indo para o Everton, Al Rayyan, Olympiacos, teve a conhecidíssima e famosa passagem no São Paulo, pelo menos famosa para nós brasileiros, culminando agora na sua chegada, seu retorno para a La Liga via Raio Vallecano. Mas o ano de 2024, que está acabando, não foi um ano muito bom para o Rames Rodrigues. Nesse ano de 2024, o Rames Rodrigues tem no total 15 jogos jogados por clubes, um gol, duas assistências e 470 minutos, somente 470 minutos, estão distribuídos na sua passagem pelo São Paulo e os seus jogos pelo Raio Vallecano. Ele tem jogos, 2 pela Libertadores, pelo Paulistão são 3 jogos, pela Série A do Campeonato Brasileiro ele tem 2 jogos. Na passagem agora pelo Raio Vallecano ele tem 6 jogos jogados na La Liga e um jogo jogado na Copa do Rei. É nítido que o ano em clubes do Rames Rodrigues é muito ruim. Porém, na Copa América, pela seleção colombiana, o Rames vem apresentando um bom ano de 2024. Na Copa América, eu tô aqui com os dados, ele marcou um gol contra o Panamá e distribuiu 6 assistências, sendo 2 contra o Paraguai, uma contra a Costa Rica, 2 contra o Panamá e uma contra o Uruguai, fazendo da Colômbia finalista do torneio contra a Argentina. A Colômbia foi vice-campeã, mas o desempenho do Rames Rodrigues pela seleção colombiana foi muito bom. Se a gente for pegar o histórico isolado do Rames Rodrigues em Copas Américas, por exemplo, só os jogos de seleção, em 2021 ele não foi convocado pela seleção colombiana, que foi até a decisão de terceiro lugar, foi terceira colocada da Copa América de 2020, após uma vitória contra o Peru. Na Copa América de 2019, por exemplo, ele marcou 2 gols no torneio todo, um contra a Argentina e outro contra o Catar. E a Colômbia acabou caindo nas quartas de finais contra o Chile. Na Copa América do Centenário, em 2016, ele marcou 2 gols naquela Copa América, contra os Estados Unidos e contra o Paraguai. E fez uma assistência no jogo contra o Paraguai. A Colômbia foi até a decisão de terceiro lugar, ganhando dos Estados Unidos e sendo a terceira colocada daquele torneio. Em 2015 ele não marcou nem gols nem prestou assistência. A Colômbia caiu nas quartas de finais contra a Argentina, que ele não foi realmente um bom ano para a seleção colombiana na Copa América. Porém, um ano antes, ele ganhou o mundo e ganhou a fama dele como um jogador de muita resolutividade nas seleções, o Mister Copa do Mundo, um dos grandes nomes da Copa do Mundo ocorrida no Brasil. A Copa de 2014, sem sombra de dúvidas, foi um divisor de águas na carreira do Rames. Até o jogo contra o Brasil, o desempenho dele vinha sendo considerado muito acima da média naquela Copa. O próprio jogo contra o Brasil não foi um jogo ruim. Na primeira fase daquele torneio, ele marcou gol contra a Grécia na partida vencida pela Colômbia por 3-0. Marcou gol contra a Costa do Marfim em uma partida que foi vitória dos colombianos também por 2-1. Marcou contra o Japão e fez 2 assistências numa goleada, uma vitória acachapante por 4-1. Nas oitavas de final contra o Uruguai foi absolutamente decisivo, marcando os 2 gols da vitória colombiana por 2-0. E no jogo contra o Brasil, na derrota por 2-1, Rames fez um gol de pênalti. O jogo dele não foi tão vistoso quanto nas outras partidas, mas ainda assim de um bom nível. Na Copa do Mundo subsequente, na Copa do Mundo de 2018, na primeira fase ele foi reserva contra o Japão por ter tido uma lesão anterior à Copa, entra no decorrer do jogo, mas a Colômbia acaba sofrendo uma derrota por 2-1 para o Japão.
Depois, sobre a Polônia, uma vitória de 3-0 colombiana, ele não marcou gols, mas foi considerado o melhor da partida, fazendo 2 assistências. E contra Senegal, ele sente novamente a lesão, somente com 31 minutos de jogo, na vitória de 1-0 da seleção colombiana. Nas oitavas de finais, no jogo contra a Inglaterra, ele fica de fora, não participa, o jogo acaba em empate 1-1 e nos pênaltis a Inglaterra vence por 4-3 e segue em diante, acabando ali a participação colombiana na Copa de 2018. Para a Copa de 2022 e para a Copa América de 2021, que eu citei antes, que eu falei que ele não participou, mas por que, que ele não tinha participado? O treinador colombiano Reinaldo Rueda, olha, ele decidiu não convocar o Rames, regularmente já desde 2020, alegando que ele não tinha condições físicas de jogar no nível ideal, tanto para a Copa América e depois a posteriori para a Copa do Mundo, sendo apenas 2 jogos disputados em 10 da Colômbia naquele ano. Foram nos 8 jogos que o Rames não participou naquele ano, a Colômbia teve 6 empates e 2 vitórias. Nos 4 jogos anteriores pelas eliminatórias que ele havia participado em 2000, foram 2 derrotas, um empate e uma vitória. Seja dita a verdade, e não foram bons desempenhos da seleção colombiana. No retorno dele à seleção no final de 2021, no início de 2022, as coisas também não melhoraram muito. Foram 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. E nas eliminatórias de 2022, com essa curta participação dele, ele só pôde contribuir com 2 gols. Essa decisão de manter ele fora foi muito polêmica dentro do país. Muita gente, grande maioria discordava totalmente. A Colômbia ficou em sexto naquela época. 5 primeiros classificavam para a Copa, ficou de fora do Mundial e se criou uma pressão popular e da imprensa muito grande para que o Rames voltasse. Mas a gente sabe bem que a vida do Rames nos clubes não vinha tão bem assim. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Porém, no retorno para as eliminatórias de 2026 agora, o Rames tem até o momento 2 gols e 4 assistências nas 12 partidas disputadas até o momento. 5 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. Hoje a Colômbia ocupa o 4º lugar na classificação geral das eliminatórias para a Copa de 2026. Então, assim, na seleção, cada vez mais, o Rames é um jogador muito importante. Ele é uma peça central, ele é um fiel da balança da seleção colombiana. Muitas vezes, quando ele não pode estar em jogo, a seleção colombiana não consegue performar. É nítido o quanto ele se esforça e o quanto ele gosta de estar ali. Por que que isso não se repete nos clubes? O que que acontece nos clubes? Bem, até o ano de 2014, quando começa a Copa do Mundo e ele ainda está no Mônaco, todas as participações do Rames anterioras nos clubes são muito boas. Ele tem uma ótima passagem pelo Envigado, tem que levar em consideração um jogador muito jovem, iniciando a sua carreira, iniciando a sua caminhada no futebol. Depois a sua passagem no Banfield foram 50 jogos, 12 gols. Pode não ser algo muito vistoso para um jogador, mas a gente tem que sempre se lembrar que nós estamos falando de um meio-campista, não é um centroavante. Então os números de gols eles não vão ser tão expressivos. Mas o Rames já era um jogador que dava uma dinâmica de jogo para o Banfield. Quando ele vai para o Porto, são 32 gols em 108 jogos. Ele se torna um dos grandes nomes daquele time do Porto. Chega no Mônaco, ele joga muito pouco no Mônaco, é bem verdade. Mas joga e faz um bom ano pelo Mônaco. E chega, então, ao Real Madrid, onde ele começa muito bem. O Rames começa muito bem. Tanto que ele é o jogador de escolha titular. Fez uma Copa maravilhosa. Só que aos poucos as coisas começam a desandar
principalmente ali depois, 2015, 2016. Não, as inconsistências ficam muito difíceis de segurar e o Rames vai de empréstimo para o Bayern. Até então, no total, na verdade, o Rames fez 125 jogos pelo Real Madrid e fez 37 gols. Se a gente analisar os números frios, não é não é ruim, não são números ruins para um meio-campista. Mas vai além de. A questão fria dos números não explica. Então, se a gente for ver esse período que ele passou emprestado para o Bayern, também não tem números ruins. São 15 gols em 67 jogos. Mas igualmente ele começa a não render depois de um tempo da maneira como se esperava. Tanto que 2017 e 2018 o Rames chega bem ao Bayern. Metade de 2018, 2019, a coisa já começa a desandar. O Bayern não exerce uma possibilidade de compra. Ele retorna para o Real Madrid, dura muito pouco e já é repassado para o Everton. A partir do Everton, as coisas começam a desandar de verdade. Esse período do bom jogador Rames Rodrigues, antes de ter um decréscimo, fica cada vez menor. O Rames faz 6 gols em 26 jogos só no Everton. Depois ele vai para o Al Rayyan, são 5 gols em 16 jogos. No Olympiacos, ele tem um desempenho até pior, porque ele joga mais e faz a mesma quantidade de gols. Faz 5 gols em 23 jogos. E tem a sua vinda para o Brasil. No São Paulo, ele animou bastante a torcida na chegada. Muita gente depositava uma esperança de que talvez o futebol brasileiro, pelo momento que vive, com os nomes que trazem, pela competitividade que hoje tem no futebol brasileiro, contra o que ele encontrou no Olympiacos, no Al Rayyan, talvez no Everton ele encontrou uma competitividade muito grande, mas talvez por ser um clube que não sonhe com coisas tão grandes, isso não chamou, não despertou algo nele. Talvez o São Paulo pudesse despertar. Foram 22 jogos, 2 gols, caminhão de oportunidades desperdiçadas de todo tipo, desde oportunidades de se integrar ao elenco, oportunidades de jogar, oportunidades dentro do jogo em si, de gols, de passe, de tudo. O Rames jogou fora, de certa forma a gente pode usar esse termo, jogar fora, a oportunidade que ele teve no São Paulo. E surge essa oportunidade dele voltar para a La Liga, dele voltar para um lugar que foi o início, talvez, foi o pontapé para esse novo Rames que é tão estranho nos clubes. E agora vem essa fala, vem essa frase do Inigo Pérez e tem uma parte que martela na cabeça. É uma questão que não posso responder. É terrível não poder dizer. Não depende de mim. O Rames, em contrapartida, também foi entrevistado e falou o seguinte: se eu não estivesse bem fisicamente, não jogaria. Por isso procuro me cuidar bem, procuro treinar bem para que se tiver que jogar esteja preparado. Como tudo no futebol, existem gostos e talvez existam treinadores que jogam de uma determinada maneira e você não. Aparentemente, por mais que em alguns momentos até possa ter parecido que o Rames estava um pouquinho acima do peso, isso não parece necessariamente um grande problema na carreira. Ele teve algumas lesões, algumas até recorrentes, de tornozelo e joelho, no aquele hiato do ano de 2021, 2022, mas nada que tenha colocado uma sombra de dúvida sobre a carreira dele. Ele está bem fisicamente. O que atrapalha? A partir daqui, a gente acaba trabalhando muito na base do achismo. Porque a gente não tem nada material para trabalhar do que acontece com ele. Não se abre, quem trabalha com também não vem a público dizer nada dele, porque eu acho até que não vem ao caso. Eu acho que é o tipo de coisa realmente tem que ser trabalhado internamente. Mas então, o que pode ser, talvez, algo que
Claramente, o Rames, quase óbvio, ele é um rapaz tímido, introvertido, hã, recolhido. A gente não conhece nenhuma história de badalação, de balada, de saída, de exageros e extravagâncias na vida do Rames, nem envolvimento com nada do tipo errado. É claro, é óbvio o quanto ele é um líder e quanto ele é uma figura positiva na seleção colombiana, o quanto os companheiros gostam dele e quantos companheiros fazem questão de que ele esteja naquele meio. Frente a tudo isso, parece que existe uma dificuldade, talvez, do Rames se soltar e ser ele mesmo nos clubes por onde ele passou, especialmente fica essa questão quando a gente pensa no Real Madrid, que é um ambiente que é um triturador de jogadores, e tu tem que ser muito mais do que bom para poder prosperar ali dentro, e parece que para ele não fez tão bem assim essa passagem pelo maior clube do mundo. Por mais que muitas vezes a gente critique e fale, o jogador recebe milhões, ele não tem essas frescuras, e tem que estar preparado para aquela pressão, ele tem que estar sempre na ponta da agulha. Ser humano é ser humano. Não adianta. Tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, às vezes algumas questões pegam e a gente não consegue andar. Cada um sabe onde o seu calo aperta. E talvez o calo do Rames esteja apertando há muito tempo. Aí, talvez não seja tranquilo, talvez a pressão acabe sufocando ele. Na seleção colombiana, onde ele claramente aparenta querer estar, ele joga sem pressão, ele joga tranquilo, ele joga sendo amado pela torcida. Hoje, olhando, talvez um jogador de 33 anos que não consegue sistematicamente clubes, talvez a Europa, a volta por cima que ele tenha tentado no Raio Vallecano, talvez não vá acontecer. Talvez não seja a Europa o local correto. É muito difícil, que 33 anos é uma idade muito complicada. Ele é novo e velho ao mesmo tempo. Ele ainda tem lenha para queimar, mas ele já não é mais um guri. Ele já não vai mais ser cobiçado pelos grandes clubes da Europa, os clubes médios e pequenos que vão olhar para ele com certo interesse. Eu não sei, eu não sei sinceramente, talvez voltar para casa, retornar para a Colômbia, uma demanda menor e com um carinho maior. Eu acho que a Colômbia seria o local perfeito. Não seria a melhor opção para ele. Pensar primeiro na cabeça, para que a cabeça possa colocar para fora esse real futebol. A gente sabe o que o Rames tem. Ele apresentou aquele ano de 2014 tão bem, e antes já vinha se desenvolvendo muito bem, e teve bons períodos no Real Madrid, e teve bons períodos no Bayern de Munique, mas foram muito efêmeros. Porque talvez a gente morra sem saber. Mas a única coisa que a gente sabe é que o potencial tá lá. Fica esta dúvida: que diabos aconteceu com a carreira desse menino? Que diabos aconteceu com a cabeça desse menino? Como eu disse, talvez a gente nunca vá saber, mas fica essa sensação agridoce. Rames teve uma carreira até agora de altos e baixos, um potencial desperdiçado, felizmente. Então é isso, galera. Fica essa reflexão sobre a carreira do Rames aqui. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam, qual é o panorama que vocês têm sobre as coisas, porque realmente é algo que fica muito em aberto. A gente não sabe exatamente o que acontece na vida dele particular, a visão dele das coisas, e fica tudo um grande achismo. Mas eu queria saber qual é a opinião de vocês sobre o Rames e sobre a carreira dele. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.